As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. E embora as concepções da mente possam muito ultrapassar as expressões da língua, ainda assim, com a magnitude do assunto, a própria mente se sente oprimida e sobrecarregada. Portanto, nada me resta, exceto romper em admiração por aquele mistério que a mente é incapaz de entender claramente, ou a língua de expressar. No entanto, afirmarei a substância da minha opinião, que, como não tenho dúvida de sua verdade, confio que também será recebida com aprovação por mentes piedosas. Em primeiro lugar, aprendemos nas Escrituras que Cristo era desde o princípio aquela palavra vivificante do Pai, a fonte e origem da vida, da qual todas as coisas sempre derivaram sua existência. Portanto, João em um lugar o chama de a palavra da vida, e em outro lugar que nele estava a vida, significando que mesmo então ele difundia suas energias sobre todas as criaturas e as dotava de vida e fôlego. No entanto, o mesmo apóstolo imediatamente acrescenta que a vida foi manifestada então, e não antes, quando o Filho de Deus, ao assumir nossa carne, se tornou visível aos olhos e palpável às mãos dos homens. Pois, embora ele tenha difundido sua influência sobre todas as criaturas antes desse período, ainda assim, porque o homem estava alienado de Deus pelo pecado, havia perdido a participação da vida e não via nada ao seu redor, exceto a morte iminente. Era necessário para sua recuperação de qualquer esperança de imortalidade que ele fosse recebido na comunhão daquela palavra, pois que esperanças frágeis poderíamos formar se ouvíssemos que a palavra de Deus contém em si mesma toda a plenitude da vida, enquanto estamos a uma distância infinita dele, e para onde quer que voltemos nossos olhos, vemos nada além da morte se apresentando de todos os lados. Mas, uma vez que aquele que é a fonte da vida tomou residência em nossa carne, ele não permanece mais oculto à distância de nós, mas se exibe abertamente para nossa participação. Ele também faz da própria carne em que reside o meio de nos dar vida, para que por uma participação dela possamos ser nutridos para a imortalidade. Eu sou o pão vivo, diz ele, que desceu do céu, e o pão que eu darei é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nestas palavras, ele mostra não apenas que ele é a vida, como é a palavra eterna que desceu do céu para nós, mas que ao descer, ele conferiu aquele poder à carne que assumiu, a fim de que pudesse comunicar vida a nós. Daí seguem essas declarações de que sua carne é realmente comida e que seu sangue é realmente bebida, comida e bebida pelas quais os crentes são nutridos para a vida eterna. Aqui, então, desfrutamos de uma consolação peculiar, pois encontramos Cristo em nossa própria carne, pois dessa maneira não apenas temos um acesso fácil a ela, mas ela se descobre e se oferece livremente à nossa aceitação. Temos apenas que abrir nossos corações para sua recepção e a obteremos. Agora, embora o poder de dar vida a nós não seja um atributo essencial do corpo de Cristo, que em sua condição original estava sujeito à mortalidade e agora vive por uma imortalidade que não é sua, ainda assim, é justamente representado como a fonte da vida, porque está dotado de uma plenitude de vida para comunicar a nós. Nesse ponto, concordo com Cirilo em entender que a declaração de Cristo, como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. Pois nesse trecho, ele não está falando dos atributos que possuía com o Pai desde o princípio, mas dos dons com os quais foi adornado na carne em que apareceu. Portanto, ele mostrou que a plenitude da vida habitava em sua humanidade, para que quem participasse de sua carne e sangue pudesse ao mesmo tempo desfrutar de uma participação da vida. Pois assim como a água de uma fonte é às vezes bebida, às vezes retirada e às vezes conduzida em sulcos para a irrigação das terras, ainda assim a fonte não deriva tal abundância para tantos usos de si mesma, mas da nascente que flui perpetuamente para fornecer-lhe novos suprimentos. Assim, a carne de Cristo é como uma fonte rica e inesgotável que recebe a vida fluindo da divindade e a transmite a nós. Agora, quem não vê que a participação do corpo e do sangue de Cristo é necessária a todos que aspiram à vida celestial? Isso está implícito naquelas passagens do apóstolo que a igreja é o corpo de Cristo e sua plenitude, que ele é a cabeça,
da qual todo o corpo, unido e compactado pelo que cada articulação fornece, faz crescer o corpo. Que nossos corpos são os membros de Cristo, coisas que sabemos não podem ser afetadas de outra forma, senão pela sua união total, tanto de corpo quanto de espírito, conosco. Mas aquela comunhão mais íntima pela qual estamos unidos à sua carne, o apóstolo ilustrou de uma maneira ainda mais marcante, quando diz que somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Por fim, para declarar que o assunto está acima de toda descrição, ele conclui seu discurso exclamando: "Este é um grande mistério." Seria uma extrema estupidez, portanto, reconhecer que não há comunhão dos crentes com o corpo e o sangue do Senhor, que o apóstolo declara ser tão grande que ele preferiria admirar do que expressar. Concluímos que nossas almas são alimentadas pela carne e pelo sangue de Cristo, assim como nossa vida corpórea é preservada e sustentada pelo pão e pelo vinho, pois, de outra forma, não haveria adequação na analogia do sinal se nossas almas não encontrassem seu alimento em Cristo, o que não pode ser o caso, a menos que Cristo realmente se torne um com nós e nos reforce pelo comer de sua carne e pelo beber de seu sangue. Embora pareça incrível que a carne de Cristo, de uma distância local tão imensa, chegue até nós para se tornar nosso alimento, devemos lembrar o quanto o poder secreto do Espírito Santo transcende todos os nossos sentidos e quão tolo é aplicar qualquer medida nossa à sua imensidão. Que nossa fé receba, portanto, o que nossa compreensão não é capaz de compreender, que o Espírito realmente une coisas que estão separadas por uma distância local. Agora, essa santa participação de sua carne e sangue, pela qual Cristo comunica sua vida a nós, assim como se ele realmente penetrasse cada parte de nosso ser, na Sagrada Ceia, ele também testemunha e sela. E isso não pela exibição de um sinal vão ou ineficaz, mas pelo exercício da energia de seu Espírito, pela qual ele realiza aquilo que promete, e a coisa significada ele exibe e oferece a todos que vêm a esse banquete espiritual. Embora seja proveitosamente desfrutado apenas pelos crentes que recebem tal grande bondade com verdadeira fé e gratidão de espírito. Por essa razão, o apóstolo disse: "O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que quebramos não é a comunhão do corpo de Cristo. Nem há causa para objetar que é uma expressão figurativa pela qual o nome da coisa significada é dado ao sinal. Concordo, de fato, que a quebra do pão é simbólica e não a substância em si. Ainda assim, admitindo isso a partir da exibição do símbolo, podemos inferir justamente a exibição da substância. Pois, a menos que alguém chame Deus de enganador, ele nunca pode presumir afirmar que ele nos apresenta um sinal vazio. Portanto, se pela quebra do pão o Senhor realmente representa a participação de seu corpo, não deve haver dúvida de que ele realmente o apresenta e o comunica. E deve sempre ser uma regra para os crentes, sempre que virem os sinais instituídos pelo Senhor, assegurar e persuadir a si mesmos de que também estão acompanhados pela verdade da coisa significada. Pois qual seria o propósito do Senhor entregar em nossas mãos o símbolo de seu corpo, exceto para nos assegurar de uma real participação dele? Se é verdade que o sinal visível é dado a nós para selar a doação da substância invisível, devemos ter uma confiança segura de que, ao receber o símbolo de seu corpo, ao mesmo tempo realmente recebemos o próprio corpo. Em harmonia, portanto, com a doutrina que sempre foi recebida na Igreja e que é mantida na atualidade por todos que têm sentimentos corretos, digo que o mistério da ceia consiste em duas partes. Os sinais corpóreos, que, sendo colocados diante de nossos olhos, nos representam coisas invisíveis, de uma maneira adaptada à fraqueza de nossas capacidades, e a verdade espiritual, que é ao mesmo tempo tipificada e exibida por esses símbolos. Quando pretendo dar uma visão familiar dessa verdade, costumo afirmar 3 particularidades que ela inclui: a significação, a matéria ou substância que depende da significação e a virtude ou efeito que decorre de ambas. A significação consiste nas promessas que estão entrelaçadas com o sinal. O que chamei de matéria ou substância é Cristo com sua morte e ressurreição. Pelo efeito, quero dizer redenção, justiça, santificação, vida eterna e todos os outros benefícios que Cristo nos confere. Agora, embora todas essas coisas estejam conectadas com a fé, ainda assim não deixo espaço para essa cavila, como se, quando digo que Cristo é recebido pela fé, eu pretendesse que ele é recebido meramente na compreensão e imaginação,
pois as promessas o apresentam a nós, não para que possamos descansar em mera contemplação e conhecimento simples, mas para que possamos desfrutar de uma real participação nele. De fato, não vejo como qualquer homem pode alcançar uma confiança sólida de que tem redenção e justiça na cruz de Cristo e vida em sua morte, a menos que primeiro tenha uma comunhão real com o próprio Cristo. Pois essas bênçãos nunca nos seriam impartidas se Cristo não se tornasse primeiro nosso. Digo, portanto, que no mistério da ceia, sob os símbolos de pão e vinho, Cristo é verdadeiramente exibido a nós, mesmo seu corpo e sangue, nos quais ele cumpriu toda a obediência para obter nossa justificação. O objetivo dessa exibição é, em primeiro lugar, que possamos ser unidos em um só corpo com ele, e, em segundo lugar, que, sendo feitos participantes de sua substância, possamos experimentar seu poder na comunicação de todas as bênçãos. Agora prossigo para as adições hiperbólicas que a superstição fez a este sacramento, pois aqui Satanás exerceu uma sutileza incrível para desviar as mentes dos homens do céu e envolvê-las em uma era absurda, persuadindo-as de que Cristo está ligado ao elemento do pão. Em primeiro lugar, devemos ter cuidado para não sonhar com tal presença de Cristo no sacramento como a engenhosidade do romanista inventou, como se o corpo de Cristo fosse exibido por uma presença local a ser sentida pela mão, machucada pelos dentes e engolida pela garganta. Pois esta foi a forma de retratação que o Papa Nicolau dirigiu a Barão Gário como uma declaração de seu arrependimento, cuja linguagem é tão monstruosa que o Sisto exclama que há perigo, a menos que os leitores sejam muito prudentes e cautelosos em não absorver dela uma heresia pior do que a de Barão Gário e Pedro Lombardo. Embora ele se esforce muito para defendê-la da acusação de absurdidade, ele tende a uma opinião diferente, pois não temos a menor dúvida de que o corpo de Cristo é finito, de acordo com a condição invariável de um corpo humano, e está contido no céu, onde foi uma vez recebido até que retorne para o julgamento. Portanto, consideramos totalmente ilícito trazê-lo de volta sob esses elementos corruptíveis ou imaginar que ele está presente em toda parte. Nem há necessidade disso para que possamos desfrutar de sua participação, uma vez que o Senhor, por seu Espírito, nos dá o privilégio de estarmos unidos a Ele em corpo, alma e espírito. O vínculo dessa união, portanto, é o Espírito de Cristo, pelo qual somos unidos e que é, por assim dizer, o canal pelo qual tudo o que Cristo é e tem é transmitido a nós. Pois se contemplamos o Sol lançando seus raios e transmitindo sua substância, por assim dizer, neles para gerar, nutrir e amadurecer as raízes da terra. Porque a irradiação do Espírito de Cristo deveria ser menos eficaz para nos transmitir a comunicação de seu corpo e sangue. Portanto, as Escrituras, quando falam de nossa participação em Cristo, atribuem todo o poder a isso ao Espírito. Um trecho será suficiente em vez de muitos. No capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Paulo representa Cristo como habitando em nós, agora de nenhuma outra forma, senão por seu Espírito. Por essa representação, o apóstolo não destrói a comunhão do corpo e sangue de Cristo, da qual estamos tratando, mas ensina que é exclusivamente devido à ação do Espírito que possuímos Cristo, com todos os seus benefícios, e o temos habitando dentro de nós. Aterrorizados por um horror de tal impiedade bárbara, os escolásticos se expressaram em uma linguagem mais modesta, mas eles apenas brincam com igual falácia e maior sutileza. Eles admitem que Cristo não está contido no pão e no vinho de maneira local ou corpórea, mas depois inventam uma maneira que eles mesmos não entendem nem podem explicar a outros, que, no entanto, equivale a isto, que Cristo deve ser buscado, como eles expressam, na forma de pão. Quando dizem que a substância do pão é transmutada em Cristo, não estão eles ligando sua substância à brancura que pretendem ser tudo o que resta do pão, mas eles dizem que ele é contido no sacramento, que ele permanece no céu, e mantemos nenhuma outra presença além da de hábito. Mas quaisquer que sejam as palavras que empreguem para disfarçar suas noções, todas terminam nisso, que pela consagração aquilo que antes era pão se torna Cristo, de modo que a substância de Cristo é ocultada sob a cor do pão. Isso eles não têm vergonha de expressar em termos claros, pois Lombardo diz que o corpo de Cristo, que é visível em si mesmo, é escondido e oculto após a consagração sob a forma de pão. Assim, a figura do pão não é nada além de um véu que impede a carne de ser vista.
Não há necessidade de muitas conjecturas para descobrir quais armadilhas eles pretendiam armar com essas palavras, que a coisa em si mesma claramente evidencia, pois é evidente em quão profunda superstição, não apenas o povo em geral, mas até mesmo os principais homens, têm estado envolvidos por várias idades e estão envolvidos na atualidade nas igrejas. A verdadeira fé, que é o único meio de nossa união e comunhão com Cristo, é um objeto de pouca solicitude para eles, desde que tenham aquela presença carnal que fabricaram sem qualquer autoridade da palavra divina. Eles o consideram suficientemente presente com eles. A consequência dessa engenhosa sutileza, portanto, encontramos ser esta, que o pão foi tomado por Deus. Daí procedeu a pretensa transubstanciação, pela qual agora contendem com mais seriedade do que por todos os outros artigos de sua fé. Pois os primeiros inventores da presença local foram incapazes de explicar como o corpo de Cristo poderia ser misturado com a substância do pão, sem serem imediatamente embaraçados por muitas absurdidades. Portanto, acharam necessário recorrer a essa ficção de que o pão é transmutado no corpo de Cristo, não que seu corpo seja propriamente feito de pão, mas que Cristo aniquila a substância do pão e se oculta sob sua forma. É surpreendente que eles possam cair em tal ignorância e até mesmo estupidez ao promulgar tal noção monstruosa em direta oposição às Escrituras e à doutrina da Igreja primitiva. Confesso, de fato, que alguns dos antigos escritores às vezes usaram a palavra conversão, não com a intenção de destruir a substância dos sinais externos, mas para significar que o pão dedicado a esse sacramento é diferente do pão comum e distinto do que era antes. Mas todos eles declaram constantemente e expressamente que a Sagrada Ceia consiste em duas partes, terrena e celestial, e a parte terrena eles explicam sem a menor hesitação como pão e vinho. O que o romanista pode pretender é muito claro que a autoridade dos antigos, que frequentemente presumem opor a palavra clara de Deus, não lhes oferece assistência no apoio a este dogma, e de fato é comparativamente parte de uma invenção recente, pois não era apenas desconhecida naqueles tempos melhores, quando a doutrina da religião ainda florescia em sua pureza, mas mesmo quando essa pureza já havia sido muito corrompida. Não há um único dos antigos escritores que não reconheça em termos expressos que os símbolos consagrados da ceia são pão e vinho, embora, como já observamos, eles às vezes os distingam com vários títulos para celebrar a dignidade do mistério. Pois, quando dizem que uma conversão secreta ocorre na consagração, de modo que eles são algo diferente de pão e vinho, já declarei que seu significado não é que o pão e o vinho sejam aniquilados, mas que devem ser considerados sob uma luz diferente dos elementos comuns, que são meramente destinados à nutrição do corpo, porque nesses elementos nos é apresentado o alimento espiritual e a bebida da alma. Nesse ponto, também coincidimos. Mas dizem nossos oponentes, se há uma conversão, uma coisa deve ser mudada em outra. Se eles querem dizer que algo é feito o que não era antes, concordo com eles. Se desejam aplicar isso à sua noção absurda, que me digam que mudança eles acham que ocorre no batismo, pois nesse também os pais afirmam uma maravilhosa conversão quando dizem que do elemento corruptível precede uma ablução espiritual da alma. No entanto, nenhum deles nega que ele retém a substância da água, mas não há tal declaração que eles dizem a respeito do batismo como há a respeito da ceia. Este é meu corpo. Como se a questão se referisse a essas palavras que têm um significado óbvio o suficiente, e não, em vez disso, a conversão ou mudança de que se fala, que não deve significar mais na ceia do que no batismo. Portanto, que cessem suas sutilezas verbais, que apenas traem sua própria absurdidade. De fato, não haveria consistência na significação se o sinal externo não fosse uma imagem viva da verdade que é representada nele. Pelo sinal externo, Cristo pretendia declarar que sua carne é alimento. Se ele fosse nos apresentar um mero espectro de pão e não pão real, onde estaria a analogia ou semelhança que deveria nos levar do emblema visível à substância invisível? Para preservar a correspondência completa, a significação não se estenderia além de que deveríamos ser alimentados com uma aparência da carne de Cristo, assim como no batismo. Se houvesse apenas uma aparência de água para enganar nossos olhos, não teríamos nenhuma garantia certa de nossa ablução, e tal representação ilusória seria uma fonte de dolorosa incerteza.
A natureza do sacramento, portanto, é subvertida, a menos que o sinal terreno corresponda em sua significação à substância celestial, e, consequentemente, perdemos a verdade deste mistério, a menos que o verdadeiro corpo de Cristo seja representado por pão real. Repito novamente, uma vez que a Sagrada Ceia não é nada além de uma atestação visível da promessa de que Cristo é o pão da vida que desce do céu, requer o uso de pão visível e material para representar aquilo que é espiritual, a menos que estejamos determinados a que os meios que Deus gentilmente nos oferece para sustentar nossa fraqueza sejam totalmente inúteis para nós. Com que razão poderia Paulo concluir que nós, sendo muitos, somos um só pão, pois todos participamos daquele único pão, se não houvesse nada além de um mero fantasma de pão e não a verdadeira e real substância dele? Eles nunca teriam sido tão vergonhosamente iludidos pelas falácias de Satanás se não tivessem sido previamente fascinados por esse erro de que o corpo de Cristo contido no pão era recebido de maneira corpórea na boca e realmente engolido. A causa de tal noção estúpida foi que consideraram a consagração como uma espécie de encantamento mágico, mas estavam desconhecidos deste princípio, que o pão é um sacramento apenas para aqueles a quem a palavra é dirigida. Assim como a água do batismo não mudou em si mesma, mas, com a anexação da promessa, começa a ser para nós aquilo que não era antes. Isso será mais elucidado pelo exemplo de um sacramento semelhante. A água que fluiu da rocha no deserto era para os pais um sinal e token da mesma coisa que nos é representada pelo vinho na Sagrada Ceia, pois Paulo diz que eles beberam a mesma bebida espiritual. Mas a mesma água também serviu para seus rebanhos e gado. Daí se infere facilmente que, quando elementos terrenos são aplicados a um uso espiritual, nenhuma outra mudança ocorre neles do que em relação aos homens, para os quais se tornam selos das promessas. Além disso, uma vez que o desígnio de Deus é, como já repeti muitas vezes, por veículos adequados nos elevar a Ele mesmo, esse objetivo é impiamente frustrado pela obstinação daqueles que nos convidam a Cristo, de fato, mas invisivelmente oculto sob a forma de pão. Não é possível para a mente humana superar a imensidão da distância local e penetrar até Cristo nos altos céus. O que a natureza lhes negou, eles tentaram corrigir com um remédio ainda mais pernicioso, que, permanecendo na terra, poderiam alcançar uma proximidade a Cristo sem necessidade de ascender ao céu. Esta é toda a necessidade que os constrange a metamorfosear o corpo de Cristo. No tempo de Bernardo, embora um modo de expressão severo tenha sido adotado, a transubstanciação ainda era desconhecida, e em todas as idades anteriores era uma semelhança comum nas bocas de todos, que neste sacrifício o corpo e o sangue de Cristo estavam espiritualmente unidos ao pão e ao vinho. Eles argumentam a respeito dos termos em sua própria apreensão com grande acuidade, mas sem trazer nada aplicável ao assunto presente. A vara de Moisés, dizem eles, embora tenha tomado a forma de uma serpente, ainda retinha seu nome original, e era chamada de vara. Assim, pensam que é igualmente provável que, embora o pão seja mudado em outra substância, ainda possa, por um artifício, sem qualquer violação de propriedade, ser denominado de acordo com sua aparência visível. Mas que semelhança ou conexão podem descobrir entre aquele ilustre milagre e sua ilusão fictícia, que nenhum olho na terra testemunha? Os magos praticaram sua feitiçaria de tal forma que os egípcios acreditaram que possuíam um poder divino para efetuar mudanças nas criaturas acima da ordem da natureza. Moisés os confrontou e, derrotando todos os seus encantamentos, mostrou o poder invencível de Deus estar ao seu lado, porque sua única vara engoliu todas as outras. Mas isso, sendo uma transmutação visível aos olhos, não faz nada para o argumento presente, como já observamos. E a vara logo depois voltou visivelmente à sua forma original. Além disso, não se sabe se isso foi realmente uma transmutação temporária de substância ou não. A ilusão das varas dos magos também merece ser observada, pois Moisés diz que a vara de Arão engoliu as suas varas. Ele não as chamaria de serpentes, para não parecer implicar uma transmutação que não existia, pois os impostores não fizeram nada além de ofuscar os olhos dos espectadores. Que semelhança tem isso com as seguintes e outras expressões? O pão que quebramos. Todas as vezes que comerem este pão, eles continuaram na quebra do pão. É certo que seus olhos foram apenas enganados pelas encantações dos magos.
A maior incerteza a respeito de Moisés, por cuja mão não foi mais difícil para Deus fazer uma vara em uma serpente e depois fazer a serpente em uma vara novamente, do que investir anjos com corpos materiais e logo depois desmaterializá-los novamente. Se a natureza deste sacramento fosse a mesma ou tivesse alguma afinidade com o caso que mencionamos, nossos oponentes teriam alguma justificativa para sua solução. Devemos, portanto, considerar como um princípio fixo que a carne de Cristo não é verdadeiramente prometida a nós como alimento na Sagrada Ceia, a menos que a verdadeira substância do símbolo externo corresponda a ela. E como um erro gera outro, uma passagem de Jeremias é tão estúpida e perversamente distorcida para provar a transubstanciação que me envergonho de recitá-la. O profeta se queixa de que madeira foi colocada em seu pão, significando que seus inimigos, por sua crueldade, haviam tirado todo o sabor de sua comida, assim como Davi, em uma figura semelhante, expressa a seguinte queixa: deram-me também fel por minha comida, e na minha sede deram-me vinagre para beber. Esses disputantes explicam isso como uma alegoria, que o corpo de Cristo estava fixado à madeira da cruz, e isso, dizem, era a opinião de alguns dos pais. Eu respondo que devemos antes perdoar sua ignorância e enterrar sua desgraça no esquecimento do que acrescentar o erro de forçá-los continuamente a combater o verdadeiro significado do profeta. Outros, que percebem ser impossível negar a analogia do sinal e da coisa significada sem subverter a verdade do mistério, reconhecem que o pão na Sagrada Ceia é a verdadeira substância daquele elemento terreno e corruptível e não sofre nenhuma mudança em si mesmo, mas sustentam que ele tem o corpo de Cristo incluído sob ele. Se eles explicassem seu significado como sendo que, quando o pão é apresentado no sacramento, é acompanhado pela exibição do corpo de Cristo, porque a verdade representada é inseparável de seu sinal, eu faria pouca objeção. Mas ao colocar o próprio corpo no pão, eles atribuem ubiquidade a ele, o que é incompatível com sua natureza, e ao afirmar que está sob o pão, representado como oculto nele, é necessário desmascarar tais sutilezas. Não é minha intenção entrar em uma análise professada de todo este assunto. No momento, apenas lançarei as bases da discussão que seguirá em seu devido lugar. Eles sustentam, portanto, que o corpo de Cristo é invisível e infinito, para que possa ser oculto sob o pão, porque supõem ser impossível para eles participar dele de outra forma que não seja por seu descender ao pão. Mas eles nada sabem desse descenso do qual falamos, pelo qual ele nos eleva a si mesmo. Eles apresentam todos os pretextos plausíveis que podem, mas, quando disseram tudo, é evidente que estão contendendo por uma presença local de Cristo. E qual é a razão disso? É porque não conseguem conceber qualquer outra participação de sua carne e sangue, exceto o que consistiria em conjunção e contato local ou em algum tipo de contenção grosseira. E para defender obstinadamente o erro que uma vez abraçaram, alguns deles não hesitam em afirmar que o corpo de Cristo nunca teve outras dimensões além da extensão total do céu e da terra. Seu nascimento como um infante, seu crescimento até a maturidade, sua extensão na cruz, seu encarceramento no sepulcro. Tudo isso, dizem, ocorreu em consequência de uma espécie de dispensa, para que ele, como homem, pudesse realizar tudo o que era necessário para nossa salvação. Sua aparição na mesma forma corpórea após sua ressurreição, sua ascensão ao céu, suas aparições subsequentes a Estevão e a Paulo, tudo isso também resultou de uma dispensa semelhante, para que ele pudesse se manifestar à vista dos homens como o rei designado no céu. Agora, o que é isso senão ressuscitar Marciano dos mortos? Pois, se tal fosse a condição do corpo de Cristo, todos devem perceber que foi um mero fantasma ou uma forma visionária, sem qualquer substância real. Alguns argumentam com um pouco mais de sutileza que o corpo de Cristo, que é dado no sacramento, é glorioso e imortal, e que, portanto, não envolve nenhuma absurdidade se estiver contido sob o sacramento em vários lugares, ou em nenhum lugar, ou sem qualquer forma. Mas eu pergunto, que tipo de corpo Jesus Cristo deu a seus discípulos na noite antes de sofrer? Não implicam as palavras que ele lhes deu o mesmo corpo mortal que estava prestes a ser traído? Eles respondem que ele já havia manifestado sua glória aos olhos de 3 de seus discípulos no monte. Isso é verdade, mas seu objetivo era, naquele esplendor, dar-lhes um vislumbre transitório de sua imortalidade.
Eles não encontrarão ali um corpo duplo, mas o mesmo que Cristo estava acostumado a carregar consigo, adornado com uma glória incomum, da qual rapidamente retornou à sua condição natural. Quando ele distribuiu seu corpo na instituição da Sagrada Ceia, a hora se aproximava em que, ferido e golpeado por Deus, ele deveria deitar-se como um leproso, sem forma ou beleza. Ele estava então longe de pretender e exibir a glória de sua ressurreição. Que porta isso abre para a era de Marciano? Se o corpo de Cristo apareceu em um lugar mortal e humilde, e em outro foi recebido como imortal e glorioso? No entanto, segundo seu princípio, isso acontece todos os dias, pois são forçados a confessar que o corpo de Cristo é visível em si mesmo, enquanto ao mesmo tempo dizem que está invisivelmente oculto sob o símbolo do pão. E ainda assim, os promulgadores de tais absurdos monstruosos estão tão longe de se envergonhar de sua desgraça que nos estigmatizam com calúnias enormes e não provocadas, porque nos recusamos a subscrever a eles. Se estão determinados a fixar o corpo e o sangue do Senhor ao pão e ao vinho, um deve necessariamente ser separado do outro, pois, como o pão é apresentado separadamente do cálice, o corpo, estando unido ao pão, deve, consequentemente, ser dividido do sangue contido no cálice. Pois, quando afirmam que o corpo está no pão e o sangue no cálice, enquanto o pão e o vinho estão a alguma distância um do outro, nenhuma sofisticação os permitirá evitar essa conclusão de que o corpo está separado do sangue. Eles costumam pretender que o sangue está no corpo e o corpo no sangue, pelo que chamam de concomitância, o que é perfeitamente frívolo, enquanto os símbolos nos quais estão contidos estão tão divididos. Mas, se elevamos nossas visões e pensamentos em direção ao céu para buscar Cristo lá na glória de seu reino, como esses símbolos nos convidam a fazer, inteiros sob o símbolo do pão, comeremos seu corpo. Sob o símbolo do vinho, beberemos distintamente seu sangue, de modo que assim desfrutaremos dele por inteiro. Pois, embora ele tenha removido sua carne de nós e em seu corpo tenha ascendido ao céu, ainda assim ele está à direita do Pai. Ou seja, ele reina no poder, majestade e glória do Pai. Este reino não está limitado a nenhum espaço local nem circunscrito por quaisquer dimensões. Cristo exerce seu poder onde quer que lhe agrade, no céu e na terra, se apresenta presente em sua influência energética, está constantemente com seu povo, inspirando sua vida neles, vive neles, sustenta-os, fortalece-os e os revigora, como se estivesse corporalmente presente. Em suma, ele os alimenta com seu próprio corpo, do qual lhes dá uma participação pela influência de seu espírito. Esta é a maneira pela qual o corpo e o sangue de Cristo são exibidos a nós no sacramento. É necessário que estabeleçamos tal presença de Cristo na Sagrada Ceia que, de um lado, não o fixemos ao elemento do pão, nem o enclausuremos nele, nem de qualquer forma o circunscrevamos, o que o afastaria de sua glória celestial. Nem, por outro lado, o privemos de suas dimensões corpóreas, ou representemos seu corpo como indiferente em lugares ao mesmo tempo, ou lhe atribuímos uma imensidão difundida pelo céu e pela terra, o que seria claramente inconsistente com as realidades de sua natureza humana. Nunca devemos permitir que nos afastemos dessas duas exceções. Que nada seja mantido que seja depreciativo à glória celestial de Cristo, o que ocorre quando ele é representado como sendo trazido sob os elementos corruptíveis deste mundo ou fixado a quaisquer elementos terrenos. E que nada seja atribuído ao seu corpo que seja incompatível com a natureza humana, o que ocorre quando é representado como infinito ou se diz que está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Essas absurdidades sendo rejeitadas, admito prontamente tudo o que possa servir para expressar a verdadeira e substancial comunicação do corpo e sangue do Senhor, que é dado aos crentes sob esses símbolos sagrados da ceia, e para expressá-lo de uma maneira que implique não uma mera recepção em sua imaginação ou apreensão de suas mentes, mas um real desfrute como alimento da vida eterna. Nem pode ser atribuída qualquer causa para que essa opinião seja tão odiosa ao mundo e as mentes de multidões estejam tão injustamente prejudicadas contra qualquer defesa dela, exceto que tenham sido terrivelmente enfeitiçadas pelas ilusões de Satanás. É certo que a doutrina que apresentamos está em todos os aspectos em perfeita harmonia com as Escrituras. Não contém nada absurdo, ambíguo ou obscuro. Não é de forma alguma hostil à verdadeira piedade ou à sólida edificação. Em suma,
Não inclui nada que possa ofender, exceto que, por várias idades, enquanto a ignorância e a barbaridade dos sofistas prevaleceram sobre a Igreja, esta luz muito clara e verdade óbvia foi vergonhosamente suprimida. No entanto, assim como na presente era, Satanás está fazendo os mais poderosos esforços para se opor a isso e está empregando espíritos turbulentos para tentar manchar isso com toda calúnia e reproche possível. É necessário ser ainda mais diligente em afirmar e defender isso agora. Antes de prosseguirmos mais, é necessário discutir a instituição em si. Porque a objeção mais plausível de nossos adversários é que nos afastamos das palavras de Cristo para nos exonerar da falsa acusação que eles trazem contra nós. Portanto, é altamente apropriado começar com uma exposição das palavras. O relato dado por 3 dos evangelistas e por Paulo nos informa que Jesus tomou o pão, deu graças, abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado ou partido por vós. E ele tomou o cálice e disse: Este cálice é meu sangue do Novo Testamento, ou o Novo Testamento em meu sangue, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Os defensores da transubstanciação sustentam que o pronome isto denota a aparência do pão, porque a consagração é feita por toda a frase e não há substância visível, segundo eles, que possa ser indicada por isso. Mas se eles são guiados por uma atenção escrupulosa às palavras, porque Cristo declarou que o que deu nas mãos de seus discípulos era seu corpo, nada pode ser mais contrário a uma interpretação justa do que a noção de que o que antes era pão, agora se tornou o corpo de Cristo. Pois foi isso que Cristo tomou em suas mãos para entregar a seus discípulos, e ele afirma que é seu corpo. Mas ele tomou pão. Quem não percebe, então, que aquilo a que este pronome se referia ainda era pão? Portanto, nada seria mais absurdo do que transferir para uma mera aparência ou forma visionária aquilo que foi falado como pão real. Outros, quando explicam que a palavra denota a transubstanciação, recorrem a uma interpretação ainda mais violentamente pervertida e antinatural. Eles não têm a menor justificativa, portanto, para a pretensão de que são influenciados por uma reverência escrupulosa pelas palavras de Cristo, pois usar a palavra para significar uma transmutação em outra substância é algo nunca ouvido em qualquer país ou em qualquer língua. Aqueles que reconhecem a continuidade do pão na ceia e afirmam que é acompanhado pelo verdadeiro corpo de Cristo diferem consideravelmente entre si. Aqueles que se expressam de maneira mais modesta, embora insistam veementemente no significado literal dessas palavras, este é meu corpo, ainda assim, depois se afastam de sua precisão literal e explicam que o corpo de Cristo está com o pão, no pão e sob o pão. A opinião mantida por eles já discutimos e em breve teremos a oportunidade de notar mais. No momento, estou apenas argumentando a respeito das palavras pelas quais eles consideram estar vinculados, de modo que não podem admitir que o pão seja chamado de seu corpo, porque é um sinal dele. Mas, se eles se opõem a todo tropo e insistem em tomar as palavras em um sentido estritamente literal, porque abandonam a linguagem de Cristo e adotam uma fraseologia própria tão dissimilar? Pois há uma grande diferença entre essas duas afirmações, que o pão é o corpo e que o corpo está com o pão. Mas porque perceberam a impossibilidade de sustentar essa proposição simples de que o pão é o corpo, eles se esforçaram para escapar de seu constrangimento por meio dessas evasões. Outros, mais ousados, não hesitam em afirmar que na propriedade da linguagem o pão é o corpo, e assim provam ser defensores de uma interpretação verdadeiramente literal. Se for objetado que, então, o pão é Cristo e Cristo é Deus, eles negarão isso porque não está expresso nas palavras de Cristo, mas não ganharão nada com sua negação, pois é universalmente admitido que a pessoa inteira de Cristo é oferecida a nós no sacramento. Agora, seria uma blasfêmia intolerável afirmar de um elemento frágil e corruptível sem qualquer figura que é Cristo. Pergunto-lhe se essas duas proposições são equivalentes entre si. Cristo é o Filho de Deus e o pão é o corpo de Cristo. Se confessarem que são diferentes, uma confissão que, se hesitarem, será fácil de extorquir deles, que digam em que consiste a diferença. Suponho que não apresentarão outro ponto de diferença, além de que o pão é chamado de corpo em um sentido sacramental, de onde se segue que as palavras de Cristo não estão sujeitas a nenhuma regra comum
e não devem ser examinadas sob os princípios da gramática. Eu também gostaria de perguntar aos inflexíveis defensores de uma interpretação literal se as palavras atribuídas a Cristo por Lucas e Paulo, "Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue", não expressam a mesma ideia que a cláusula anterior, na qual o pão é chamado de seu corpo. Porque a mesma reverência deve ser mostrada a uma parte do sacramento como a outra, e como a brevidade é obscura, o sentido é elucidado por uma declaração mais completa. Sempre que, portanto, eles argumentarem a partir daquela única palavra que o pão é o corpo de Cristo, eu apresentarei a interpretação fornecida pelo relato mais completo, que é o testamento em seu corpo. Pois devemos buscar um expositor de maior fidelidade ou precisão do que Paulo e Lucas. Não é meu objetivo diminuir em nenhum grau a participação do corpo de Cristo, que reconheço ser desfrutada. Meu único objetivo é silenciar aquela obstinação tola que se manifesta em contendas violentas sobre palavras. Da autoridade de Paulo e Lucas, entendo que o pão é o corpo de Cristo, porque é a aliança em seu corpo. Se eles resistirem a isso, sua contenda não é comigo, mas com o Espírito de Deus. Não obstante, professam ser influenciados por tal reverência pelas palavras de Cristo que não ousam entender uma declaração explícita dele em um sentido figurado. No entanto, esse pretexto não é suficiente para justificar sua rejeição pertinaz de todas as razões que alegamos em contrário. Ao mesmo tempo, como já sugeri, é necessário entender o que se quer dizer com o testamento no corpo e sangue de Cristo, porque não deveríamos derivar nenhum benefício da aliança ratificada pelo sacrifício de sua morte, se não fosse seguida por aquela comunicação secreta pela qual nos tornamos um com ele. Portanto, nos resta reconhecer que, em razão da afinidade que as coisas significadas têm com seus símbolos, o nome da substância foi dado ao sinal em um sentido figurado, de fato, mas por uma analogia muito apropriada. Evito introduzir qualquer coisa de alegorias e parábolas, para que ninguém me acuse de ter recorrido a subterfúgios e de me desviar do assunto presente. Observo que esta é uma forma de expressão metonímica que é comumente usada nas Escrituras em referência aos sacramentos, pois de nenhuma outra forma é possível entender passagens como estas. Quando se diz da circuncisão, "Esta é minha aliança", ou é a Páscoa do Senhor, ou dos sacrifícios legais que eram expiações ou propiciações, ou da rocha da qual a água brotou no deserto, que essa rocha era Cristo. E não apenas o nome de algo superior é transferido para aquilo que é inferior, mas, ao contrário, o nome do sinal visível também é dado às coisas significadas, como quando se diz que Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, quando a Arca da Aliança é chamada de Deus e o Espírito Santo de pomba. Pois, embora haja uma diferença essencial entre o símbolo e a coisa significada, sendo o primeiro corpóreo, terrestre e visível, e o último espiritual, celestial e invisível, ainda assim, como o símbolo não é um memorial vã e inútil, uma mera adumbracão da coisa para a qual foi consagrado para representar, mas também uma verdadeira e real exibição dela, porque o nome daquilo que significa não pode ser justamente aplicado a ele. Se símbolos inventados pelo homem, que são mais emblemas de coisas ausentes do que tokens de coisas presentes, dos quais também frequentemente dão uma representação ilusória, são, no entanto, às vezes distinguidos pelos nomes das coisas que significam, há muito maior razão para que os símbolos instituídos por Deus emprestem os nomes das coisas, das quais sempre exibem uma representação correta e fiel, e pela verdade da qual sempre são acompanhados. Assim, tão grande é a semelhança e afinidade de um para o outro, que não há nada de natural em tal intercâmbio mútuo de denominações. Que nossos adversários cessem, então, de nos atacar com sua ridícula sagacidade, chamando-nos de tropos, porque explicamos a fraseologia sacramental de acordo com o uso comum das Escrituras. Pois, assim como há uma grande semelhança em muitos aspectos entre os vários sacramentos, essa transferência metonímica de nomes é comum a todos eles. Assim, o apóstolo afirma que a rocha da qual fluiu bebida espiritual para os israelitas era Cristo, porque era um símbolo visível sob o qual aquela bebida espiritual foi recebida, embora não de uma maneira discernível pelo olho corpóreo. Assim, o pão é agora chamado de corpo de Cristo, porque é o símbolo sob o qual o Senhor realmente nos oferece seu corpo para comer. E para que ninguém despreze isso como um sentimento novo, mostraremos que o mesmo foi sustentado por Agostinho.
Ele diz: se os sacramentos não tivessem alguma semelhança com aquelas coisas das quais são sacramentos, não haveria sacramentos de forma alguma. Por conta dessa semelhança, frequentemente tomam os nomes até das coisas que representam. Portanto, assim como o sacramento do corpo de Cristo é, em certo sentido, aquele corpo em si mesmo, e o sacramento do sangue de Cristo é aquele sangue em si mesmo, assim o sacramento da fé é chamado de fé. Suas obras contêm muitos trechos semelhantes, que seria inútil coletar, pois este é suficiente. Apenas o leitor deve ser informado de que este Santo Pai repete e confirma a mesma observação em uma epístola a Údios. É um argumento frívolo alegar que, quando Agostinho fala de expressões metonímicas como frequentemente e comumente usadas em relação aos sacramentos, ele não menciona a ceia do Senhor. Pois, se isso fosse admitido, não poderíamos mais raciocinar do gênero para a espécie ou do todo para uma parte. Não seria um bom argumento dizer que todo animal é dotado do poder de movimento. Portanto, bois e cavalos são dotados do poder de movimento. Toda disputa adicional sobre este ponto, no entanto, é precludida pela linguagem do mesmo escritor em outra ocasião. Cristo não hesitou em chamá-lo de seu corpo quando deu como sinal de seu corpo. Novamente, foi uma paciência maravilhosa em Cristo admitir Judas à festa na qual instituiu e deu a seus discípulos o emblema de seu corpo e de seu sangue. Mas, se algum homem obstinado, fechando os olhos a toda outra consideração, insistir nesta única expressão, este é meu corpo, como se isso fizesse uma distinção entre a ceia e todos os outros sacramentos, a resposta é fácil. Eles alegam que o verbo substantivo é muito enfático para admitir qualquer figura. Se concedermos isso, o verbo substantivo também é usado por Paulo, onde ele diz: o pão que quebramos não é a comunhão do corpo de Cristo, mas a comunhão do corpo é algo diferente do próprio corpo. Em quase todos os casos de sacramentos, encontramos a mesma palavra usada. Esta é minha aliança, é a Páscoa do Senhor. E para não mencionar mais, quando Paulo diz que a rocha era Cristo, por que consideram o verbo substantivo menos enfático naquela passagem do que na fala de Cristo? Que também expliquem a força do verbo substantivo naquele lugar onde João diz que o Espírito Santo ainda não estava, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Pois, se eles se apegarem obstinadamente à sua regra, destruirão a existência eterna do Espírito, como se começasse na ascensão de Cristo. Que respondam, por último, qual é o significado de Paulo quando chama o batismo de a lavagem da regeneração e renovação, embora seja evidentemente inútil para muitos. Mas nada é mais conclusivo contra eles do que aquela passagem onde Paulo diz que a Igreja é Cristo. Pois, tendo tirado uma semelhança do corpo humano, ele acrescenta: assim também é Cristo, pelo que ele não se refere ao Filho unigênito de Deus em si mesmo, mas em seus membros. Acho que consegui de tal forma que todos os homens sensatos e íntegros devem se sentir enojados com as calúnias, vis que nossos adversários lançam sobre nós, quando nos acusam de não dar crédito às palavras de Cristo, que recebemos com tanta submissão quanto eles mesmos e consideramos com maior reverência. De fato, sua negligência supina é uma prova de que é um assunto de pouca preocupação para eles. Qual era a vontade ou o significado de Cristo, desde que possam usá-lo como um escudo para defender sua obstinação. Como nossa diligência em investigar o verdadeiro significado de Cristo é uma prova suficiente de nosso alto respeito por sua autoridade, eles nos representam maliciosamente, como se a razão humana nos impedisse de crer no que Cristo mesmo declarou com sua boca sagrada. Mas quão injustamente nos estigmatizam com essa reprovação, já expliquei em grande medida, e em breve farei isso de forma ainda mais evidente. Portanto, nada nos impede de acreditar em Cristo quando ele fala e imediatamente concordar com cada palavra que ele pronuncia. A única questão é se é criminoso investigar seu genuíno significado. Para se mostrarem homens letrados, esses bons doutores proíbem até mesmo a menor partida da significação literal. Respondo que, quando as Escrituras chamam Deus de homem de guerra, porque essa linguagem seria muito dura, a menos que seja explicada em um sentido figurado, não hesito em considerá-la como uma comparação emprestada dos homens. E, de fato, foi sob nenhum outro pretexto que os antigos antropomorfistas molestaram os pais ortodoxos, então, ao se apegar a expressões como estas: os olhos do Senhor contemplam, entrou no ouvido do Senhor, sua mão está estendida, a terra é seu estrado,
e acusando-os de privar Deus de seu corpo, que as Escrituras lhe atribuem. Se este cânon de interpretação for admitido, toda a luz da fé será sobrepujada na mais crassa barbaridade, pois que monstruosas absurdidades os fanáticos não serão capazes de extrair das Escrituras se forem permitidos a alegar cada palavra solta e mal compreendida sílaba em confirmação de suas noções. A objeção que eles levantam da improbabilidade de que Cristo, ao preparar consolo peculiar para seus discípulos em tempos de adversidade, devesse expressar-se em linguagem enigmática ou obscura, é completamente a nosso favor. Pois, se não tivesse sido entendido pelos apóstolos que o pão era chamado de seu corpo em um sentido figurado, porque era um símbolo de seu corpo, eles sem dúvida teriam ficado perturbados com uma declaração tão monstruosa. Quase ao mesmo tempo, João afirma que eles estavam embaraçados e perplexos com cada pequena dificuldade, eles que debatiam entre si como Cristo iria ao Pai e estavam perdidos para saber como ele partiria deste mundo. Quem poderia entender nada do que foi dito sobre um Pai celestial porque não o tinham visto? Como poderiam estar tão prontos para acreditar em algo tão inteiramente repugnante a cada ditado da razão, como que Cristo estava sentado à mesa diante de seus olhos e ainda assim estava invisivelmente encerrado no pão? Ao comer o pão sem hesitação, eles testificaram seu consentimento e, portanto, parece que entenderam as palavras de Cristo no mesmo sentido que nós, considerando que é comum em todos os sacramentos que o nome do sinal seja transferido para a coisa significada. Para os discípulos, portanto, era, como é para nós, um consolo certo e claro, envolto em nenhum enigma. Nem há outra causa a ser atribuída ao fato de que alguns rejeitam nossa interpretação, exceto que o diabo os cegou com suas ilusões, em consequência das quais imaginam obscuridades enigmáticas, onde uma bela figura fornece um significado tão óbvio e natural. Além disso, se nos atermos rigidamente à letra, o que Cristo disse sobre o pão seria inconsistente com o que disse sobre o cálice. Ele chama o pão de seu corpo e o vinho de seu sangue. Ou isso deve ser uma repetição vã, ou uma distinção que separa o corpo do sangue. Poderia ser dito do cálice, este é meu corpo, tão verdadeiramente quanto do pão, e a conversão dessa proposição seria igualmente correta, que o pão é seu sangue. Se eles responderem que devemos considerar para que fim ou uso os símbolos foram instituídos, isso eu reconheço, mas é impossível libertar seu erro dessa absurda consequência de que o pão é o sangue e o vinho é o corpo. Agora, estou em dúvida sobre como entendê-los quando admitem que o pão e o corpo são coisas diferentes. E ainda assim, afirmam que o pão é propriamente e sem qualquer figura chamado de corpo, como se alguém dissesse que uma vestimenta é diferente de um homem, e ao mesmo tempo que é propriamente chamada de homem. Como se sua vitória consistisse em obstinação e calúnia, eles nos acusam de acusar Cristo de falsidade se investigarmos o verdadeiro significado de suas palavras. Agora, será fácil para os leitores julgarem quão injustamente somos tratados por esses caçadores de sílabas quando persuadem os simples a acreditar que nos afastamos da autoridade devida às palavras de Cristo, que provamos ser escandalosamente pervertidas e confundidas por eles, mas que são explicadas de forma fiel e precisa por nós. Mas a infâmia dessa falsidade não pode ser completamente apagada sem repelir outra calúnia, pois nos acusam de ser tão devotados à razão humana a ponto de limitar o poder de Deus pela ordem da natureza e de não permitir que lhe atribuímos mais do que nosso entendimento nos ensina. Contra tais aspersões iníquas, apelo à doutrina que mantive, que evidenciará suficientemente que estou longe de medir este mistério pela capacidade da razão humana ou de sujeitá-lo às leis da natureza. É da filosofia natural que aprendemos que Cristo alimenta nossas almas com sua carne do céu, assim como nossos corpos são nutridos com pão e vinho. De onde vem que a carne tem o poder de dar vida às nossas almas? Todos pronunciarão que não é da natureza. Também não concordará com a razão humana que a carne de Cristo desça até nós para se tornar alimento para nós. Em suma, quem entender nossa doutrina ficará encantado com a admiração do poder secreto de Deus, mas esses bons zelotes tramam um milagre sem o qual Deus mesmo, com todo o seu poder, desaparece de sua vista. Eu pediria novamente aos meus leitores uma consideração diligente da natureza e da tendência de nossa doutrina, se depende da razão humana ou se, nas asas da fé, se eleva acima do mundo e ascende ao céu.
Dizemos que Cristo desce até nós tanto pelo símbolo externo quanto por seu Espírito, para que ele possa verdadeiramente vivificar nossas almas com a substância de sua carne e sangue. Aquele que não percebe que muitos milagres estão compreendidos nessas poucas palavras é mais do que estúpido, pois não há nada mais sobrenatural do que as almas derivarem vida espiritual e celestial da carne que teve sua origem na terra e estava sujeita à morte. Nada é mais incrível do que coisas separadas umas das outras por toda a distância do céu e da terra, não obstante essa imensa distância local, não apenas estarem conectadas, mas unidas, de modo que nossas almas recebem nutrição da carne de Cristo. Que esses fanáticos, então, não tentem mais nos tornar odiosos com tal calúnia vil, como se em qualquer aspecto limitássemos o poder infinito de Deus, o que é um erro mais estúpido ou uma falsa impudente. Pois a questão aqui não diz respeito ao que Deus poderia fazer, mas ao que ele escolheu fazer. Afirmamos que o que lhe agradou aconteceu. Agradou-lhe que Cristo se tornasse em todos os aspectos como seus irmãos, exceto no pecado. Qual é a natureza de nosso corpo? Não tem suas dimensões próprias e certas? Não está contido em algum lugar particular e é capaz de ser sentido e visto? E por que dizem que Deus pode fazer a mesma carne ocupar muitos lugares diferentes, ser contida em nenhum lugar particular e não ter forma ou dimensões? Mas como podem ser tão insensatos a ponto de exigir o poder de Deus para fazer um corpo ser um corpo e não ser um corpo ao mesmo tempo? É como exigir dele que faça a luz ser ao mesmo tempo luz e escuridão. Mas ele quer que a luz seja luz, que a escuridão seja escuridão e que a carne seja carne. Sempre que lhe aprouver, de fato, ele transformará a escuridão em luz e a luz em escuridão. Mas exigir que luz e escuridão não sejam mais diferentes é tentar perverter a ordem da sabedoria divina. Portanto, o corpo deve ser corpo, o espírito deve ser espírito. Tudo deve estar sujeito a essa lei e manter essa condição que foi fixada por Deus em sua criação. E a condição de um corpo é tal que deve ocupar um lugar particular e ter sua forma e dimensões próprias. Nessa condição, Cristo assumiu um corpo ao qual, como observa Agostinho, deu incorruptibilidade e glória, mas sem privá-lo de sua natureza e realidade. Claro que ele ascendeu ao céu, de onde virá novamente da mesma forma, como foi visto ascender. Eles respondem que tem a palavra na qual a vontade de Deus é claramente revelada. Ou seja, se lhes for permitido banir da igreja o dom da interpretação que elucida a palavra. Confesso que eles têm a palavra e citam a letra das Escrituras. Mas assim como os antropomorfistas em épocas passadas que representavam Deus como corpóreo, assim como fez Marciano e os maniqueus que atribuíram a Cristo um corpo celestial ou visionário, pois citam esses textos. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Cristo não fez de si mesmo reputação alguma, mas tomou sobre si a forma de servo e foi feito à semelhança dos homens. Essas almas rastejantes imaginam que Deus não pode ter poder, a menos que toda a ordem da natureza seja revertida pelo monstro que fabricaram em suas próprias mentes. Mas isso é uma tentativa de circunscrever Deus e medir seu poder pelas fantasias dos homens. Pois de que palavra aprenderam que o corpo de Cristo é visível no céu, e ainda assim está na terra oculto de maneira invisível sob inúmeros pedaços de pão? Eles dirão que a necessidade exige isso para que o corpo de Cristo seja dado na ceia. A verdade é que, quando decidiram concluir a partir da linguagem de Cristo que seu corpo era comido de maneira carnal, levados por essa escritura, acharam necessário inventar aquela sutileza que toda a tenacidade das escrituras contradiz. Que nós reduzamos algo do poder de Deus está tão longe de ser verdade que nossa doutrina tende peculiarmente a magnificar isso. Mas como eles nunca cessam de nos acusar de defraudar Deus de sua devida honra, ao rejeitar tudo que a razão natural considera difícil de acreditar, embora prometido pela boca do próprio Cristo, repito a resposta que dei recentemente, que não consultamos a razão natural a respeito dos mistérios da fé, mas que com a placidez, docilidade e gentileza de espírito recomendadas por Tiago, recebemos a doutrina que desce do céu. No entanto, em um ponto em que eles caem em um erro pernicioso, admito que buscamos uma moderação útil ao ouvir as palavras de Cristo. Este é meu corpo. Eles imaginam um milagre o mais distante de sua intenção.
Essa noção dá origem a prodigiosas absurdidades, mas, já que se abraçaram por sua precipitação tola, mergulharam-se no abismo da onipotência divina para extinguir a luz da verdade. Daí a presunção com a qual professam não ter desejo de saber como Cristo está oculto sob o pão, contentando-se com aquela declaração: "Este é meu corpo". Nós, ao contrário, com igual obediência e cuidado, nos esforçamos para determinar o verdadeiro significado dessa passagem, assim como fazemos com todas as outras.